Em torno da figura do Paulo Freire. E aí começaram a reler algumas obras, e discutir, e falar. E como era em casa, era na hora do café, tomavam um café e tal. E essa ideia, né? Que o nome sempre é muito sugestivo, Café com Paulo Freire, e foi pegando e outras pessoas se juntando a esse grupo. E daqui a pouco já tinha em uma outra cidade, no Rio Grande do Sul, em outra cidade, em outra. Hoje, o Café com Paulo Freire é uma rede, né, uma rede internacional. No Brasil, tem em torno de 40 núcleos espalhados no Brasil inteiro. E a gente já tem Café com Paulo Freire na Suécia, na Grécia, em Londres, na Argentina e em vários outros lugares. Então, assim, essa ideia hoje já é uma realidade e a gente tem assim, mantido vivo o legado e a história e a figura do Paulo Freire. Então, essa é a ideia. O nosso café na PUC, está acabando, né? Falar muito tempo. Nosso café na PUC surgiu durante a pandemia. A gente fez um primeiro movimento de fazer um café online e a gente tem aqui uma característica que é muito própria se a gente está dentro da universidade. Então, um dos nossos objetivos grandes é assim, a gente trazer essa discussão, né, sobre Paulo Freire para os estudantes da universidade. Deveria Paulo Freire estar muito aqui dentro, mas a gente sabe que ele não é uma realidade. Então, assim, fazer esses encontros e trazer, a gente sempre tem um olho preferencial para os alunos da universidade e aberto para pessoas, né, de outros lugares. Esse formato híbrido tem sido muito bacana, que a gente consegue ter os alunos aqui e ter uma rede de pessoas aí espalhadas pelo Brasil e o mundo, né? Porque às vezes tem gente até de fora do Brasil que consegue participar. Francisco. Olá, Francisco. Então é isso. Obrigado a todos. Obrigado mais uma vez, Alexandre. Um abraço. Apesar dos desafios técnicos, né? Sempre esse formato híbrido sempre traz desafios, né, para a tecnologia. Então, Alexandre, acho que você... Fazer duas observações técnicas sim, só. sim. Primeiro, isso está sendo gravado, a gente precisa falar isso publicamente para ser legal. Todo mundo continua. Precisa estar de acordo. Tá? Vai fazer assim um joinha, estamos de acordo. A segunda coisa é que, do ponto de vista daqui, eu acho que tem gente esperando na sala de espera. Talvez valha a pena aqui clicar em participante e transformar isso, permitir a entrada lá nos três pontinhos lá embaixo. Lá embaixo, nessa três pontinhos. Ali, enable, de cima, enable, embaixo, enable waiting room, mais embaixo, aí, clica aí. Assim ninguém vai ficar esperando. As pessoas entram direto. O microfone está aqui na frente, então a gente vai tentar virar, mas se a gente quiser fazer perguntas depois, a gente... Bom ver aqui na frente. Tá? Eu ia dizer para a gente apagar só essas luzes aqui para poder ter o Alexandre melhor. O cara que coordenou isso aqui fez isso assim, não? Não. Será que pode desligar a luz da frente? Pode. Olha só, se é capaz de cair. Não. Assim, só essa. Viu? Só essa. A gente consegue ver melhor. Tem razão. Tá. Então, Alexandre, a palavra é sua, tá? E agradeço mais uma vez. Então, bom dia a todas as pessoas aí no Rio, aqui também com a gente acompanhando pela internet. Não é? É um prazer voltar à PUC, né? Quero muito estar novamente com vocês presencialmente. O campus aí da PUC Rio é lindíssimo, sempre digo aqui para os alunos, então a gente fica, né, com vontade, fora a cidade, né? Quer dizer, é difícil, né, não passar aí pelo Rio de Janeiro e não querer, né, não, passar por aí, estar com as pessoas. Gosto muito de ir ao Rio.
Quero também agradecer muitíssimo pelo convite, né, da Marinês, na pessoa da Marinês, mas estendendo aos colegas, alunos, né, e da PUC-Rio, né, ao Renato, um prazer te ouvir, Renato, também estar com você, cumprimentar vocês pela iniciativa, né, de abrigar mais esse café, né, que está se espalhando aí por diferentes geografias, e dizer também da alegria, né, de poder fazer essa articulação entre grupos de estudo, entre cátedras, entre cafés, que realmente ah, buscam, no pensamento de Paulo Freire, fundamentos, práticas, né, para que a gente possa compreender melhor a realidade em que estamos e transformar essa realidade. Então, muito bom, né, essa iniciativa também no interior da universidade, hoje mesmo, mas daí no período da noite também tem reunião da Cátedra Paulo Freire da Unisantos, e muitas pessoas que estarão lá à noite também já estão aqui acompanhando, então quero agradecer também, né, os orientandos e pessoas que participam do grupo de pesquisa que coordeno, também colegas, né, a professora Guadalupe Mota, que é do PPGE aqui da Unisantos também, está com a gente, muito contente. Sem dúvida, penso que é importante, né, que a gente traga para a discussão, né, que fique com a gente a discussão sobre o que vem acontecendo, né, no Rio Grande do Sul em relação a, né, essa tragédia e ao drama também que as pessoas estão vivendo. Quero expressar a minha solidariedade, né, às famílias, amigos de vítimas dessa situação, e também, evidentemente, aos desabrigados, aos desalojados, né, todas as pessoas que sofrem nesse momento. Muito importante que a gente retome isso, é preciso que a gente, né, se engaje nas campanhas que estão vigentes, né? É preciso também, penso, ao mesmo tempo, não é que a gente ache os espaços nas nossas aulas, em outros momentos também, para discutir as razões de ser das mudanças climáticas, né, em suas múltiplas dimensões, né, nas suas relações com o sistema produtivo, com a ação humana, com a economia, com a cultura. E por isso também acredito que, né, ações como essa que a gente tem aqui no café na manhã de hoje são muito importantes, não é? Porque traz à tona o diálogo sobre a educação crítica, não é? E mais do que a educação crítica, penso a educação crítica na sua vertente libertadora, não é? Então, a, pela qual faço opção, né, juntamente a partir de Paulo Freire. E penso também que é preciso, com isso, num ano eleitoral, não é? Sobretudo que a gente faça essa discussão para eleger projetos e representantes comprometidos com as causas populares e as causas climáticas, né? Então, isso acho que são várias frentes necessárias em que a gente precisa realmente se engajar, né? Então, acho de extrema importância discutir eventos como esse de hoje, que a gente traz essas questões ao lado de uma educação que valoriza isso, né? Que parte da realidade, que se compromete com a transformação social, que espera que aquilo que é discutido, de fato, se efetive como ação, né? Ação das pessoas e uma ação consciente, né? Uma ação, aquilo que Paulo Freire vai chamar de conscientização, né? Para além da ação, mas uma ação reflexiva, uma ação, não é, solidária e coletiva. Então, fiquei muito contente, né, com a possibilidade de também abordar a questão nesse mês de maio, né? Em maio, acabamos de passar pelo dia 2 de maio, né? O dia em que a gente relembra de Paulo Freire, que fez a sua passagem, né, para outro plano, né?
né, cuidou aí da sua transcendência também no 2 de maio, não é? Então, 2 de maio de 97, e também de poder abordar o tema, né, receber esse convite para trabalhar contribuições de Freire para questões curriculares, não é? Que é o campo de estudos, o campo da educação ao qual eu venho dedicando, né, maior atenção nos meus escritos, pesquisas, orientações, ao lado, evidentemente, da formação de professores e das políticas educacionais. Então, estou muito contente. Nem sempre Paulo Freire de primeira, não é reconhecido como um autor do campo do currículo. Eu acho que também essa discussão aqui hoje é uma oportunidade para a gente refletir sobre isso, né? Então, quero também trazer essas questões. Então, na minha fala, eu organizei, né, uma fala que vai ter aí por volta de 30, 40 minutos. Se tiver, às vezes a gente acaba preparando mais coisa do que o tempo permite, mas eu quero preparar antes para possibilitar o diálogo, as perguntas com vocês, né? Então, a minha organização vai um pouco pela caracterização, né, do entendimento mais breve daquilo que ah, a gente está, né, entendendo como currículo e teoria curricular, ah, e depois busco articular isso com o referencial freiriano. Então, assim, como é que a gente pode pensar em uma teoria curricular a partir de Paulo Freire? E queria encerrar com uma apresentação de um exemplo, não é, prático que desenvolvi como professor de didática no ensino superior, né? Então, assim, como é que esses princípios se materializam, se concretizam numa sala de aula, não é, num curso de ensino superior, numa disciplina no ensino superior, mesmo diante de todas as amarras que a gente tem em termos de diretrizes, em termos de institucionais, em termos políticos, não é? Então, como é que a gente acha os espaços para fazer aquilo que é possível ser feito, não é? Se a gente, de fato, se compromete com essa perspectiva político-pedagógica. Então, para isso, eu vou compartilhar aqui uns slides com vocês, que eu vou usar só como suporte para a nossa conversa. Vamos ver aqui, vou abrir esse slide aqui, vamos ver se vai dar certo. Então, compartilhar, anfitrião, desativou, compartilhar. Olha, eu estou sem autorização, mas para compartilhar, mas também pode ser compartilhado pelo Carlos. Eu mandei esse slide para o Carlos também. E depois as pessoas, se quiserem, podem ter acesso, tanto aí na PUC-Rio, como aqui para o grupo de pesquisa, eu envio também. Segunda parte. Já tem autorização. Já estou com autorização? Então tá bom, vamos lá. Aqui, compartilhando a tela, mas antes eu vou entrar nos meus slides também aqui. E, opa, pausei. Deixa eu colocar a tela cheia. Legal, vocês estão vendo, eu estou vendo vocês também. Essa é a coisa boa do Zoom, né? Pelo Meet nem sempre a gente consegue. Vocês estão me ouvindo bem? Sim. E se eu mudo de tela, aparece também para vocês? Sim. Sim. Ótimo. Então vamos lá. Muito bem, então essa é o título aí para a fala dessa manhã. Deixa eu olhar aqui meu relógio, o tempo está certinho. A primeira, a, a primeira coisa que eu gostaria de trazer, não é só retomar um pouco
destaques da biografia do próprio Paulo Freire, né, que é o nosso, né, a nossa referência central, né, para o trabalho na manhã de hoje. Então, porque eventualmente tem sempre alguém que pode, né, não conhecer muito ou, né, não trabalha, não ter ainda uma ideia mais geral de alguns destaques que penso serem importantes em termos da biografia, em termos da prática desse, né, importante intelectual, educador brasileiro, né? Então, é um educador brasileiro, nascido aí em 1921, né? Recentemente nós comemoramos bastante no Brasil né, o centenário de Paulo Freire. Paulo Freire é criador, né, de uma proposta de educação que tem compromisso com a humanização, a autonomia do ser humano e a transformação da sociedade, né? Então, é importante dizer, né, Paulo Freire foi muito além da criação de um método, né? Então, para aqueles, né, para muita gente que ainda tem o método Paulo Freire como referência, é importante dizer, né, da sua contribuição enquanto um epistemólogo, enquanto um filósofo da educação, né, criador de uma teoria do conhecimento, não é? E que, evidentemente, possui uma metodologia, não é? Paulo Freire vai trabalhar muito com a ideia de metodologia da investigação temática. Eu usei a metodologia da investigação temática na minha tese de doutorado, venho estudando sobre essa metodologia, né? Escrevi textos sobre isso, foi publicado em 2017, não é? E essa metodologia comporta N métodos, não é? N métodos que podem compor, né, numa perspectiva qualitativa e coerente com com esse conjunto de valores e práticas, né, uma proposta de investigação, um projeto educativo, não é? Então, eu queria ressaltar essa dimensão. Outra questão muito importante, né, é dizer da atuação de Paulo Freire como gestor público, não é? Tem saído muitas pesquisas, né, em nível de pós-graduação, né, sobre essa questão, tem livros escritos também, né, por gente que pesquisou a gestão enquanto ela estava em curso, né, na cidade de São Paulo, né? Então, uh, tem livros sobre isso, tem pesquisas, mas pesquisas recentes têm mostrado o quanto a gestão Paulo Freire, à frente da Secretaria de Educação no governo de Luiz Erundina, marcou a secretaria em termos de deixando um legado que é de formação de pessoas, de possibilidade de resistência, não é, de conquistas históricas, como a formação permanente dos professores, né, ou seja, aquilo que muitas vezes na literatura especializada é chamado de formação continuada. E é claro que, do ponto de vista, né, da obra de Freire, a gente vai nomear como formação permanente, porque há nuances, né, há diferença do ponto de vista de como essa formação é pensada e desenvolvida, né? Na gestão era chamada de formação permanente, mas é porque tem algumas diferenças. Na bibliografia especializada é aquilo que é a formação em serviço, né, dos professores, mas penso que é preciso dizer né, das ações, né, e poderia destacar na gestão Paulo Freire a criação de um Estatuto do Magistério, né, que garantiu uma série de direitos aos professores. Os professores não tinham esses direitos. O reestabelecimento dos conselhos de escola, né, que inclusive vem ganhando aí novos contornos cada vez mais democráticos na LDB, né, é uma política muito atual, né, que vem sendo discutida também na ANPAI. A organização de ciclos de aprendizagem também, que, vejam, né, em 1989, né, Paulo Freire já buscava implementar essa política que muita gente ainda tem desconfiança dela, não é, por conta da questão, né, né, de se de fato os ciclos avaliam ou não avaliam, não é? Então quem pesquisa a avaliação vale a pena olhar né, para essa experiência de São Paulo nos anos 90, a ampliação de vagas na educação de jovens e adultos, não é? Que não preciso dizer, sempre está ameaçada, né, de fechamentos, de encerramentos, né, muito desvalorizada em função do seu público, né, do seu corte de classe. Né, então, a readmissão de professores que haviam sido demitidos na gestão anterior,
né? Então, Paulo Freire, injustamente, né, porque participavam de uma greve, então tinham sido arbitrariamente demitidos. Então, Paulo Freire readmite esse conjunto de educadores, né, valorizando a sua luta e também garante a eles um significativo aumento salarial, não é? Em um momento em que o país vivia uma forte inflação, não é? Então é preciso também ver as questões contextuais, não é? Que cercavam a gestão no início dos anos 90, né? Em que o neoliberalismo vem chegando ao Brasil. Paulo Freire e a gestão, né, e sua equipe conseguem promover uma política contra-hegemônica, né, que até hoje vem sendo referência não só em São Paulo, mas em outras prefeituras e, né, e articuladores de política, pesquisadores em diferentes contextos. Não é? Recentemente, inclusive, recebemos aqui um pesquisador da Universidade de Osaka, um professor, né, japonês, que conheceu o trabalho de Paulo Freire, não é, a partir de um livro da professora Ana Maria Saul, da PUC de São Paulo, e veio ao Brasil para conversar sobre esse momento, né, da gestão Paulo Freire em São Paulo, para pensar assim como que isso poderia ajudar a ser recriado e contribuir para o equacionamento de problemas que estão postos hoje na educação japonesa. Né? Então vejam como isso, né? E o livro da Ana Maria nem estava traduzido para o japonês. Quer dizer, o professor fez um esforço de tradução, de buscar entender, de fazer, né? Buscar a sua própria tradução. Veio para o Brasil, ele também não fala português, precisou de intérpretes, e foi uma experiência muito interessante essa dessa conversa com esse professor. Deixa eu ver aqui os outros pontos. Autor, né, de mais de 20 obras, reconhecido internacionalmente como um dos maiores educadores do século XX, e recebeu, né, diversos títulos de doutor honoris causa. Talvez até essa lista já esteja um pouquinho desatualizada em função de alguns títulos pós-mortem que Paulo Freire recebeu, e, né, no centenário houve uma série de outras homenagens. Então, para que a gente, né, reflita um pouco sobre esse educador. A professora Marinês tem uma pesquisa muito importante, né, sobre Paulo Freire, né, e como esse pensamento se espraia internacionalmente. Então, essa que é uma contribuição muito valiosa aí da Marinês Marcondes. Patrono da educação brasileira. Então, gostaria também agora de trazer, né, assim, só para a gente se situar, alguns pontos que considero fundamentais quando a gente pensa na proposta de Paulo Freire, né, na proposta de educação, onde é que estão as suas inflexões, não é? Então, penso que vale a pena destacar, né? E por isso a sua radicalidade, né? Radicalidade numa dimensão filosófica, né? De buscar as raízes, né? As raízes mesmo de uma determinada perspectiva, né? De uma determinada compreensão, de uma intencionalidade política. Então, essa é uma pedagogia, né? Que se justifica a ação transformadora, a sua perspectiva libertadora, busca enfrentar a condição de coisificação, né, do ser humano gerada pelo tempo, né, principalmente pelo sistema de produção capitalista, né, que é aquilo que domina, né, boa parte do mundo hoje, né, especialmente aí as sociedades ocidentais, mas né, naquilo que é o oposto da humanização. Né? Então, que Paulo Freire Paulo Freire vai fazer, a partir dessa ideia, Paulo Freire constrói a sua crítica, né? E a sua crítica que é denúncia e é anúncio. Então, como superar a coisificação do ser humano, né? O seu estado de negação, da negação da sua humanidade, né? Então, por isso, né, já fui adiantando a ideia de que para Paulo Freire, não é? E por isso também isso é importante marcar, né, a ideia de crítica,
ela não é suficiente no campo teórico, né? Não basta que a gente faça a denúncia, né? A teorização crítica, nessa perspectiva, ela assume um compromisso com a transformação da realidade, em favor de um sistema que amplia condições de vida digna de todas as pessoas e que se faz por meio da luta coletiva, né? Então, é algo que realmente exige de quem faz adesão a essa perspectiva um comprometimento mais amplo, né? Que vá transcendendo a sala de aula, que vá transcendendo os espaços, né? Mais pessoais e subjetivos, e vá se ajuntando, se agregando a outros espaços em prol da transformação social. É uma pedagogia que busca compreender a realidade a partir da perspectiva dos que têm a vida negada. Vejam, essa é um posicionamento que nem sempre é adotado num espectro crítico mais amplo da educação. Muitas vezes a gente tem, né, vertentes de uma educação, né, chamada, né, que está num espectro crítico, né, de uma luta por transformação social, né, de denúncia de negatividades, mas em que vale, sobretudo, a compreensão primeira é a compreensão daqueles que estão no papel de educadores e educadoras, muitas vezes, né? Não se preocupa, não há uma preocupação primeira em entender como é que os sujeitos que estão, né, nas situações limites, que estão nas situações de opressão, que estão, né, assim, mais sofrendo mais com a ideia, com as opressões que os coisificam, compreendem essa realidade, né? E por que eles pensam de uma determinada forma, agem de uma determinada forma, para que então se estabeleça o diálogo problematizador, né? Então, o ponto de partida faz muita diferença, né, na pedagogia de Paulo Freire. E aí trago uma fala do próprio Freire, em que ele vai dizer, na Pedagogia do Oprimido, que não é na resignação, mas na rebeldia em face das injustiças que nos afirmamos, não é? A mudança do mundo implica a dialetização entre a denúncia da situação desumanizante e o anúncio de sua superação, no fundo, o nosso sonho. Eu penso que essa divisa é muito importante, não é? Porque ela vai também trazer a ideia de utopia, muito cara a Paulo Freire, né? A ideia da esperança e de que para alcançar a transformação é preciso querer a transformação, é preciso ter um sonho de transformação para que a gente vá se organizando em prol dessa perspectiva, não é? Se a gente não tem um projeto, né, como ele dizia na época de gestor público, né, à frente da Secretaria da Educação, mudar a cara da escola requer um projeto de mudança, requer saber que cara queremos para essa escola, não é? Do ponto de vista coletivo, do ponto de vista mais amplo. Então, não dá para mudar em qualquer direção, não é? Então, é preciso ter essa utopia. No próximo slide, eu quero dizer da cátedra, um pouquinho da Cátedra Paulo Freire da Unisantos, não é? A cátedra que já tem 20 anos, né? Estamos celebrando neste ano 20 anos de criação, foi instalada em 2004, ela tem um vínculo com o PPGE, não é? Então, eu passei a coordenar a cátedra a partir de 2018, e a partir desse momento, o que a gente vem buscando fazer é trabalhar a partir de 3 perspectivas diferentes, não é? Então, a gente busca desenvolver pesquisas, não é? Então, esse vínculo com a pós-graduação é muito importante. Então, nas pesquisas, né, tanto do grupo como as pesquisas individuais, né, dos orientandos, o Paulo Freire acaba se constituindo como uma referência teórico-metodológica importante, não é? Outra vertente é a vertente do ensino, não é? Então, onde a gente estuda Paulo Freire, onde a gente desenvolve oficinas, cursos, formações que tem o Paulo Freire como referencial,
e a perspectiva da extensão, que se consubstancia em projetos que atendem demandas surgidas a partir das comunidades locais, né, das pessoas que conhecem a Cátedra Paulo Freire e chegam até nós com demandas específicas e a gente vê se é o caso, né, de trabalharmos juntos, de desenvolver projetos em uma determinada direção. Né? Então, penso que aí é só um slide de explicitação dessas questões, alguns projetos que a gente já trabalhou, né, como de remissão de pena por meio da leitura, instalação de bibliotecas comunitárias, alfabetização de adultos, algumas coisas nessas vertentes, tendo Paulo Freire como referência. Temos a articulação, né, com a rede freiriana de pesquisadores, né, que é coordenada a partir da PUC de São Paulo pela professora Ana Maria Saul, com outras cátedras e espero que a gente fortaleça a articulação também com os cafés. Né? Penso que essa já é uma ação primeira, né, de trabalho coletivo, de juntar os grupos de pesquisa, os grupos de estudos e também os PPGEs e as universidades. Né? Estabeleça convênios, possa trocar, né, receber também gente aqui em Santos, e seria muito, muito bom, né, ter alguns parceiros aqui também, né, professores, alunos que queiram, né, fazer disciplinas com a gente, ou né, lecionar disciplinas conjuntamente, podemos pensar nisso também, como formas de organização. Muito bem, quando a gente fala de currículo, né, do que a gente está falando hoje? Né? Porque tem várias compreensões possíveis, muitos autores, né, que trabalham o campo, inclusive com perspectivas teóricas diferentes, né? Então, linhas, assim, muito grosso modo, trabalhando, né, em perspectivas mais convencionais, né, tradicionais, né, dentro de uma vertente liberal de educação, outras vão trabalhar com perspectivas, né, pós-críticas, né, apoiadas aí né, numa série de perspectivas, né, pós-estruturais, fundacionais, e outros vão se apoiar na teoria crítica, né, numa tradição a partir do materialismo dialético e que é o caso nosso aqui, trazendo um autor como Paulo Freire, que tem nessa tradição as suas principais referências para pensar a educação. Mas de uma forma mais ampla, não é? A gente não está se referindo ao currículo como um rol de conteúdos, não é? Mas sim como algo que exige que nós falemos de intencionalidade, ou seja, né? Que expressemos os nossos valores, as nossas utopias, os nossos sonhos, mas também de saberes, ou seja, falar de currículo é falar de conhecimento, é falar de seleção de conteúdos, é falar de produção de conhecimento, de recorte, né? Mas e também é falar de gente em relação, né? É falar de como é que se dão as inter-relações, né? As relações professor-aluno, comunidade-escola, não é? Aluno-aluno, professor-professor. Isso também é currículo nessa perspectiva, não é? Então a gente vai entendendo como é que a teoria de Paulo Freire vai entrando nessas dimensões curriculares, né, se a gente pode dizer assim. Então, ia falar também, evidentemente, de políticas, não é, né, da micropolítica, mas também das políticas mais amplas, né, em nível, inclusive, prescrito, é falar de contextos, de diferentes contextos, de prática, de ensino-aprendizagem, evidentemente de avaliação, né, a gente penso, né, e tem trabalhado dessa forma, imaginando que o currículo, a avaliação e a formação formam aí três faces de uma mesma moeda, não é? Quer dizer, não dá para navegar por um lugar sem o outro, não é? E, evidentemente, por isso, falar de currículo implica a formação de educadores, não é? Quer dizer, que educadores para um currículo com essas características? Então, é importante dizer, né, que toda concepção de currículo está absolutamente molhada de visões de mundo, encharcada e, portanto, né, inclui valores, hábitos e crenças e carrega em si uma série de concepções filosóficas, antropológicas, sociológicas e psicológicas. Também por aí a gente pode pensar em Paulo Freire como um autor do campo,
porque a gente pode buscar na sua teoria essas concepções. Então, qual é a concepção, né, em termos filosóficos, né, de educação que Paulo Freire coloca? Não é? Quais são as suas justificativas filosóficas? Por que o ser humano se educa? Para quê? Não é? Então, Paulo Freire coloca determinadas questões em nível, coloca e responde, não é? Do ponto de vista existencial do ser humano. Então, podemos buscar justificativas filosóficas para a sua teoria, né, da educação, antropológicas, há uma concepção de ser humano, não é, na sua proposta, sociológicas e também psicológicas. E é importante dizer também, né, que toda a proposta curricular e a concepção curricular requer decisões político-pedagógicas. Então, né, reforçando aqui, não só com Paulo Freire, mas com outros tantos autores, né, como Michael Apple, Andy Hu, Antônio Flávio Moreira, Ana Maria Saúl, do campo assim, muito tradicional do currículo, e vão dizer que, olha, não há neutralidade, e que toda decisão é uma decisão, né, do ponto de vista da educação político-pedagógica, e, portanto, ela vai indicar qual é a direção, né? Qual é o compromisso em termos de formação societária que se está estabelecendo ali a partir de uma política ou de uma prática curricular. Acho que é importante dizer, né? Eu gostaria de trazer uma fala, né, do professor José Augusto Pacheco, que é professor da Universidade do Minho, e que não é o José Francisco Pacheco, da Escola da Ponte, de quem eu também gosto bastante, mas aqui eu me refiro ao José Augusto Pacheco, que organiza o Congresso Luso Brasileiro, um colega, né, muito participativo, né, muito atuante no campo curricular, onde ele também vai trazer uma definição sobre o que é a teoria curricular. Então, ele vai, olha, a teoria curricular pode ser entendida como um instrumento conceptual, né, que pode nos ajudar a compreender a realidade educacional através de um processo permanente de interrogação e questionamento das práticas, ou seja, como ler as práticas a partir de um determinado referencial teórico-metodológico. Nesse sentido, penso também que Paulo Freire pode se caracterizar como um autor do campo, que a gente pode usar a teoria freiriana para pensar, né, como uma lente, como um instrumento de análise conceptual de todas essas dimensões das quais a gente acabou de falar, e que são dimensões daquilo que a gente entende como currículo. Não é? Evidentemente que Paulo Freire, não estou dizendo aqui que Paulo Freire dá conta sozinho, né, de uma organização curricular, não, é preciso trabalhar com uma série de outros autores, né, que se articulam com ele, que trabalham também, que alongam a sua teoria, atualizam a sua teoria, não é? E também com outros que foram referências para ele, né, do ponto de vista, né, de outras dimensões em que ele bebeu, mas não se aprofundou, né, né, não se aprofundou em função dos seus interesses, da sua prática, não é? Então é preciso percorrer né, esse contínuo, não é? E também, inclusive, dialogar com aqueles que pensam diferente, né? Porque numa perspectiva crítica é importante que nós não estejamos muito certos, né, das nossas certezas, né? Quer dizer, é preciso deixar espaço para se questionar, para poder mudar, não é? Para colocar né, para ter um distanciamento necessário e crítico das nossas próprias convicções. Então é preciso dialogar com quem pensa diferente, não é? Com quem articular, podendo inclusive alongar a teoria com categorias provenientes de outras linhas, né? De outros arcabouços teóricos, desde que a gente faça isso, não é, com as devidas justificativas, não é, cotejando as diferenças, explicitando as razões do porquê a gente está, né, assumindo determinadas posições. Então, esse é um trabalho muito exigente, mas é possível também. E fecho essas ideias
com uma organização, né, que é muito curtinha, feita pela professora Ana, que eu já citei aqui diversas vezes, que é uma referência para mim, assim como é também nesse campo curricular. Gostaria de citar, né, de fazer aqui uma referência ao professor Antônio Fernando Gouveia da Silva, né, que é o Gouveia, professor da Universidade Federal de São Carlos. Então, esses dois realmente vêm sendo inspirações, né, para o meu trabalho, né, desde a pesquisa do mestrado, doutorado, mas têm contribuído muito, são interlocutores de sempre. Mas, então, ao lado, evidentemente, da professora Maria Eliette Santiago, também da Federal de Pernambuco. Mas a Ana vai dizer o seguinte, né, assim, com base na compreensão que ela tem, né, da proposta freiriana, ela vai dizer, olha, o currículo é a política, a teoria e a prática. Então, ela está juntando também essas três dimensões do que fazer, né, que fazer é uma expressão muito característica de Paulo Freire, usada em suas obras, que é justamente essa ação refletida, não é? Ação, reflexão, ação. Então, não é só uma ação sem uma intencionalidade, e que se dão, né, a teoria, a política e a prática, tanto no espaço escolar, como nas ações que acontecem fora desse espaço. Então, tudo aquilo que pode ser trazido, né, para a discussão no espaço escolar, ou seja, a realidade circundante, né, da escola, da universidade, mas também aquilo que a reflexão no contexto teórico, que é a escola e a universidade, impacta também o seu entorno, não é? Então, é aquilo que pode ser trazido e aquilo que pode ser trabalhado a partir de uma reflexão, né, assim, mais detida e crítica nesses espaços e com uma vertente, não é? Então, com uma vertente, uma perspectiva, uma intencionalidade crítico-transformadora. Quer dizer, o que a gente quer trazendo e devolvendo essas informações? Qual que é o sonho que está colocado em termos políticos, não é? Em termos também pedagógicos? Então, no próximo slide, trago também, né, uma ideia assim, para comentar o slide que virá na sequência, eu trago uma ideia, porque muitas vezes a gente fala assim, em alongamentos, em reinvenção de Paulo Freire. Então, na nossa concepção, o que vem a ser isso? Não é? Reinventar Paulo Freire, para nós, significa reler criticamente a obra do autor. Quer dizer, não dá para reinventar Paulo Freire sem ir às obras, sem ler os originais, não é? Ler e reler, muitas vezes, né? Vejam, nós estamos estudando na Cátedra Paulo Freire, nesse momento, justamente a pedagogia do oprimido. Quer dizer, não é porque eu nunca li a pedagogia do oprimido, não, eu li diversas vezes, mas sempre quando a gente lê, a gente reaprende ouvindo os estudantes, a partir de outros olhares, de outros destaques, precisa ir atrás de coisas novas, faz novas articulações. Então, a reinvenção requer o estudo, né? O estudo da obra do autor. Requer discutir o pensamento à luz dos desafios contemporâneos. Então, onde Paulo Freire nos ajuda hoje? Não é? A gente estava dizendo aqui que em 2 de maio de 97, Paulo Freire faleceu, então são quase 30 anos. Então, e o mundo mudou muito nesses últimos 30 anos. Então, onde Paulo Freire não contribui para que a gente possa enfrentar os desafios contemporâneos. Então, são elementos de reinvenção, de recriação da obra do autor, implica construir e sistematizar uma praxis coerente com a filosofia da pedagogia freiriana, ou seja, não se pode a perspectiva de reinvenção ou recriação não é deixar de lado a pedagogia e criar uma outra pedagogia, né? Mas trazer novos contributos, alongamentos, né? Articulações coerentes com aquilo que o autor propôs, né? Em sua filosofia e em sua pedagogia. E repudiar justamente rompimentos e reduções a métodos e técnicas. Então, esses são ali uma série de crivos que a gente vem pensando para trabalhar com a ideia da reinvenção de Paulo Freire, que muitas vezes é colocada, não é? E nesse sentido,
a Ana e eu temos trabalhado a partir do que chamamos de tramas conceituais, né? Então, isso a gente indica bastante para os alunos, trabalha nas dissertações e teses, como uma forma de repensar articulações possíveis entre os conceitos que Paulo Freire propõe em sua obra. Não é? Então, por exemplo, para pensar uma pedagogia crítico-emancipatória que fundamenta um currículo crítico-emancipatório, a gente pode buscar alguns conceitos que, na nossa visão, são centrais. Agora, outros autores, respeitando aquela série de condições, poderiam fazer uma outra trama. Né? A trama ela não é um carimbo, não é um instrumento estático para caracterizar uma certa perspectiva. Agora, em busca de coerência, em busca de articulação, em busca das necessidades, quer dizer, o que está me fazendo pensar em relação ao currículo, o que eu preciso buscar? Então, cada autor pode montar a sua trama, respeitadas uma série de condições para isso. Então, para pensar, né, a pedagogia crítico-emancipatória, um currículo crítico-emancipatório, pensamos que é muito importante, né, entender a noção de o seu horizonte, né, a sua noção de utopia, ou seja, a perspectiva da humanização, que é a vocação, né, ao contrário, como eu dizia mais anteriormente, da coisificação, ou seja, é preciso partir em busca do ser mais, que é sempre coletivo, né? A gente está falando de um sujeito coletivo que tem dimensões individuais, né? A gente não despreza, né, Paulo Freire, a partir, né, da sua análise fenomenológica da realidade, não despreza o subjetivo, não despreza o indivíduo, mas a gente busca um ser mais que é coletivo, né? E ele diz isso várias vezes. Né? Eu sou quando o outro é também, né? A partir das suas raízes, né, existencialistas, né, das suas leituras de uma série de outros filósofos, né? Então, para ser mais humano, para ser mais gente, eu preciso que o coletivo das pessoas também possa ser mais, não é? O diálogo, não é, como princípio ético, político, epistemológico, né? Então, não dá para pensar currículo, não dá para pensar educação emancipadora sem diálogo, que parte de situações limites, necessariamente, ou seja, das situações existenciais vivenciadas pelos educandos, rumo a uma transformação mais ampla e também as microtransformações da sociedade. Eu queria fazer agora uma breve passagem, eu sei que me faltam aí mais uns 10 minutos, mas queria fazer uma breve passagem também por alguns pressupostos freirianos, que considero muito importantes para a gente pensar, para a gente tramar uma teoria curricular a partir de Freire. Não é? Então, vejam que essas perguntas que eu coloquei aí são perguntas né, que emanam de qualquer lógica quando a gente pensa currículo. Né? Quer dizer, pensar currículo implica a gente pensar para que eu vou estudar. Né? Quer dizer, primeiro, o que é educar? Né? Contra que eu quero educar? Ou seja, a favor de que eu quero educar? Né? Quem possui conhecimento? Como é que se constrói conhecimento? Com que perspectiva eu vou educar? Não é? Então, eu queria trazer algumas ideias para vocês, né, sobre as quais eu venho pensando. Né? Então, penso que na direção né, na perspectiva freiriana, né, onde ele pode contribuir, educar nessa direção significa contribuir para que sujeitos históricos realizem a sua vocação de ser mais, enquanto possibilidade, não é? Ou seja, em um processo formativo que é humanizador, não é? E contra que eu vou educar? Né? Então, eu vou respondendo a essas perguntas e vou buscando na materialidade das práticas curriculares onde é que isso se dá. Então, eu estou contribuindo para que os sujeitos históricos alcancem o seu ser mais? Como é que é isso na minha aula? Como é que é isso quando eu seleciono o conteúdo? Como é que é isso quando eu avalio? Como é que isso está nas relações entre as pessoas? Não é? Como é que isso está na legislação? Como é que eu confirmo ou confronto determinadas perspectivas prescritivas de legislação, amarras institucionais, não é? Então, contra que eu me coloco? Não é? Contra práticas desumanizadoras, que coisificam os sujeitos, não é? Ou seja, aquilo que Paulo Freire vai chamar de educação bancária, se o meu objetivo é transformar, não é? Portanto,
E se essa é a lógica, né? Se esse é o meu contra-quê, isso me dá uma pista do meu ponto de partida. Então, é da desumanização da sociedade que eu paro. É da negatividade que eu paro. Né? Então, eu parto das situações limite, né? Daquilo que Paulo Freire, das situações de opressão, das situações de sofrimento, das situações várias que negam, né, as múltiplas dimensões, né, de humanização, da dignidade da vida. Então, parto disso para rumo ao ser mais, rumo à humanização. Então, penso que isso é um elemento importante. E como é que se constrói o conhecimento, né? Conhecimento é construído na relação com a realidade, né? Falei já disso algumas vezes aqui, mas o ato, né? A ideia de se é preciso pensar também que se conhece o desconhecido a partir do já conhecido, né? Essa é uma relação importante, né? Então, quando a gente fala, olha, é preciso saber o que o educando sabe, para inclusive saber o que ele precisa conhecer melhor, o que ele ainda não conhece e poderia conhecer, necessitaria conhecer, o que ele conhece a partir de fragmentos que precisam ser melhor articulados. Não é? Então, isso é aquilo que Paulo Freire vai chamar em algumas obras de ciclo gnosiológico, né? O ciclo do conhecimento. Parece uma ideia, né, pontual e tal, olha, como é que conhece? Não, é a partir do já conhecido, então eu preciso revisitar, eu preciso rever. Isso vale, inclusive, para as nossas pesquisas. Quando a gente pede para os alunos, né, de mestrado, doutorado, olha, faça aí o estado da questão, aquilo que eu chamo de estudos correlatos, a partir, né, das lições que eu tive com a professora Marli André. É um pouco disso, é saber, olha, o que vem sendo produzido na área, o que está sendo produzido no campo e onde é que eu me situo com a minha pesquisa. Né? Então, isso é muito importante. Dar reconhecimento a quem já produziu, né? Citar outros estudos, citar outros educadores, isso é muito, muito importante. Não é? O conhecimento do educando não se esgota no conhecimento da própria realidade. Essa é uma lição importante também. Muita gente pensa assim, conhecer o já conhecido, então eu vou ficar no já conhecido. Não, é partir. E partir não é ficar. Não é? Ou seja, construir conhecimento para Freire é sempre um ato político, não é? E que envolve criação de sentidos e significados contextualizados. Não é? Então, que tira aquela ideia de para quando eu vou usar isso? Um dia você vai usar. Não, é preciso que a produção de conhecimento, né, produza, de novo, insisto, sentidos e significados contextualizados. Não é? E o diálogo é a forma humanizadora, é o pressuposto ético, político, né, epistemológico por excelência para a construção do conhecimento. Ou seja, eu venho entendendo que conhecer nessa direção não pode ser aquilo que está caracterizado muitas vezes nas lógicas mais convencionais de que conhecimento é a transmissão das verdades do conteúdo, né? O conteúdo em si já traz verdades. Não. Conhecer é compreender e transformar a realidade, né? Isso tem uma inflexão muito diferente, né, da lógica transmissiva. Conhecer é um ato de criação, por isso Paulo Freire vai caracterizar o educador como um artista e um político, né, sobretudo, alguém que cria a sua aula, que co-cria conhecimento junto com o educando, não é? E mais, é uma necessidade existencial, né? Então, aqui estou indo para a dimensão filosófica do currículo. Por que a gente se educa? A gente tem uma necessidade de completude. Nós somos seres inacabados, incompletos e inconclusos, não é? Então, é indispensável, né, a prática de conhecer, de educar, no processo individual e coletivo de busca por vida digna, né, de busca por transformação social. E com que perspectiva educar? Não é? Já que eu vou educar com o diálogo, em prol da humanização, bom, preciso, né, para ser coerente com essa perspectiva, pesquisar, sobretudo, a partir, né, das contradições socioculturais vivenciadas pelos estudantes, seja na escola, na educação básica ou no ensino superior, com vistas a problematizar, né, as visões fatalistas, as visões cristalizadas da sociedade, no sentido de abrir espaço para a sua transformação, possibilitar, sim, acesso a conhecimentos sistematizados, não é? de diversas
matizes a partir de diversas epistemologias e de planejar coletivamente formas de transformar a realidade em um contexto mais justo. Não é? Então, esse é o grande horizonte, essa é a grande perspectiva, não é? Como diz o professor Gouveia, a ideia é de que a gente possa criar currículos máximos e não currículos mínimos, não é? Então, o que é um currículo máximo? Né? Alguém pode perguntar, bom, não é um currículo cheio de conteúdo, então vamos criar mais disciplinas, vamos encher o hall, né? Vamos pegar mais. Não, não é essa a perspectiva, não é? Inclusive porque o currículo mínimo ele pode ser um amontoado de coisas. O currículo mínimo ele pode ser assim, inclusive super livresco e super, né, que a gente nem dá conta. Mas o currículo máximo, a ideia de currículo máximo é o desenvolvimento da máxima consciência possível. É o máximo de desenvolvimento, de realização individual e coletiva para os estudantes e para os professores, e por isso ele se conecta à ideia de ser mais. Não é? O currículo nessa perspectiva, né, freiriana, né, e digo freiriana porque, vejam, já são alongamentos a partir de Freire, com contribuições, né, da Ana, do Gouveia, minhas próprias, de outros tantos autores, né, que são referências para mim, não é? Vocês viram, estou trazendo também o Pacheco e outros tantos, é uma expressão da incompletude humana. Não é? Então, ele não é um a priori. Não é? Ele é um processo permanente, histórico, não é? Em que mulheres e homens se fazem cada vez mais humanos. Não é? Então, e por isso Paulo Freire vai dizer do ser mais como vocação ontológica, ou seja, como possibilidade histórica, não é, que exige de nós, mulheres e homens, uma participação, uma ação coletiva de criação e recriação das relações. Vejam, né, estou entrando de novo na ideia de relações como uma parte importante do currículo, das relações homem-mundo, das ações de intervenção em que se transforma a realidade ao mesmo tempo em que essas ações são transformadas pela própria realidade. Ou seja, não é? Então a gente começa aqui falando de uma tragédia como essa que está sendo vivenciada no Rio Grande do Sul, e esse tipo de educação, esse tipo de currículo, né, abraçaria essa temática como algo central a ser desvelado pelas N disciplinas, né, que estão presentes nas grades de escolas, de universidades, com a perspectiva de um desvelamento, de um retorno à realidade para a sua transformação. Não é? Então, queria, né, essa é uma síntese, portanto, né, de pressupostos a partir de diferentes dimensões importantes para o currículo. Essa é uma imagem que eu gosto de trazer, né, que a gente, né, usei na minha tese, né, caracterizei como uma espiral ascendente de conscientização, que começa com a ação, passa por reflexão, vai para uma nova ação, para uma nova reflexão, e ao lado desses momentos estão ali caracterizados, né, descritos os momentos da metodologia da investigação temática, não é, que Paulo Freire desenvolve assim mais detidamente no capítulo 3 da Pedagogia do Oprimido, mas isso está presente em todas as suas obras, em todas as suas práticas. Basta que a gente faça a leitura, não é, a análise daquilo que Paulo Freire vinha fazendo. E que começa com a investigação da realidade, né, a seleção de falas significativas, ou seja, né, uma análise dos discursos, uma análise das compreensões que os sujeitos estão tendo, pela problematização das falas, que vai gerar uma hipótese de caminho de estudos, de programa de estudos, né, a partir da redução temática, o desenvolvimento de atividades, ou seja, né, ações comprometidas com a mudança de pensamento, mas também com a mudança da prática e da realidade dos estudantes, que vão gerar que vai demandar um novo estudo de realidade para a caracterização de novos temas, e por isso ela se caracteriza como uma espiral ascendente de construção de conhecimento e um caminho praxeológico, ou seja, que é calcado na ação, reflexão, ação, não é? E parte sempre da prática, e a ela retorna com reflexão. Por isso a ideia de praxis, né? Tomada, né, do referencial do materialismo dialético, né? Da tradição marxista.
Aqui, para fechar, né, a nossa exposição de hoje, eu trouxe um exemplo, né, um movimento, né, um momento de uma das disciplinas em que eu fui professor de didática, né, alguns anos na graduação, para exemplificar alguns desses momentos. Então, que a gente começava pela investigação do universo existencial dos educandos. E como é que a gente começava? Com diálogo, com perguntas. Então, com uma série de perguntas para levantar essa perspectiva, né? O universo existencial dos educandos, mas com foco na sua atuação profissional. Então, vejam, essa já é uma mudança, já é um alongamento da proposta freiriana. Né? Paulo Freire não tem nenhum dos seus livros, embora tenha sido professor universitário, pesquisador, né, na PUC, na Unicamp, na Universidade de Genebra, em Harvard, em outras tantas universidades, né, de altíssimo nível, ele não tem uma sistematização de falar, bom, como é que você faz isso na graduação? Não tem. Então, o que a gente precisa fazer? O que ele nos convida a fazer? Né? Paulo Freire diz, olha, eu preciso que vocês vão além de mim. Então, pensem nos seus contextos e me recriem. Não é? Como? Com aqueles elementos. Olha, precisa me ler, precisa ler as obras, precisa buscar coerência, precisa rearticular os conceitos, precisa entender a metodologia, não é? Precisa ser rigoroso em relação à proposta. Não é? Então, claro, tem problemas essa prática? Certamente deve ter, né? Enfim, mas são tentativas. Né? Paulo Freire também não pode ser aquele autor que a gente tem medo de pegar. Né? Não, olha, é Paulo Freire, então não vou nem mexer. Eu, às vezes, como trabalhei bastante tempo com teatro, às vezes eu faço um paralelo com Shakespeare. Né? Muitos atores ficam muito receosos quando vão trabalhar com Shakespeare, porque é quase uma coisa sagrada, né? Para poucos. Não, tem que começar de algum lugar. Né? Qual que é o melhor jeito de fazer? É fazendo, é tentando, implementando. Ah, mas não tá perfeito, não está absolutamente coerente. Não importa. Na próxima rodada vai estar. E por que vai estar? Porque você se compromete, você reflete sobre aquilo que fez, busca discutir isso com seus colegas, com professores, volta à teoria e você vai certamente fazer melhor do que a vez anterior. Então, são tentativas, não é? Tentativas que a gente vai desenvolvendo. Então, o importante é buscar a coerência. Então, vejam, como é que a gente busca algo que a gente ainda não sabe sobre os estudantes? Com diálogo, com perguntas, né? A gente precisa ir até eles. Então, como é que os estudantes estão pensando? Como é que eles estão vendo a sua realidade? Né? E elas vão me dizer, né, no momento da sistematização das respostas. Então, vocês podem ver aqui, esses aqui são exemplos de falas, né? Então, o que as estudantes falavam para mim? Vejam, vão surgindo uma série de coisas. Olha, as aulas não são dinâmicas, por isso que o aluno se dispersa. Deveria ser proibido o uso de equipamentos eletrônicos. Então, essas são todas coisas que alunas vão dizendo a partir das suas experiências nos estágios, a partir das suas experiências como alunas, onde a gente vai identificando as contradições socioculturais, as suas situações limites, os fatalismos, né, os espaços onde a gente pode lançar problematizações e pensar junto com alunas, aprendendo com elas sobre essa realidade e com a perspectiva de que essa realidade mude, né? Porque, afinal de contas, elas não só estão em sala de aula já, como estagiárias, como auxiliares de ensino e tudo mais, mas já se tornando professoras regentes, não é? Então, vejam, é preciso saber quais são as concepções, porque se eu só chego na sala de aula e apresento, olha, gente, Paulo Freire fala assim, essa é a obra, é assim que se dá aula, elas podem até achar bacana, mas isso não vai até as concepções primeiras, né? As percepções que elas estão tendo e que a gente tem chance de retrabalhar com elas no momento da sala de aula. Então, diante de todas as falas, né, que foram ditas, aquela que era a fala síntese, que aí é preciso ter um momento de síntese para começar, né? Porque como é que se organiza o conhecimento a partir daí? E tem uma série de técnicas, né? Recomendo muito que vocês, quem quiser, posso indicar umas bibliografias para passar por essa metodologia. Pode olhar minha tese, pode olhar alguns artigos que eu escrevi, tese do professor Gouveia, né? Tem muita sistematização. O professor Walter Jovedi, né? Tem uma série de autores que trabalham com isso de uma forma muito pormenorizada e sistematizada, né? Eu tinha esquecido de citar o Walter também, que vem sendo, né, professor da Universidade Federal do Espírito Santo, também um grande colega, foi meu colega no doutorado, e também é um autor, né, referência para mim, filósofo e educador da melhor qualidade, trabalha com educação do campo. Então, a gente sintetiza essa fala, né?
problema da falta de motivação. Então, esse era o ponto primeiro, né? Olha, os alunos não aprendem porque não são motivados, não é? Então, e o que que falta? Amor, interesse. Mas vejam como essas características, elas chegam quase como elementos genéricos, né? Descontextualizados. Então, o trabalho do professor é organizar essas falas, tentar sistematizar as causas apontadas pelas alunas, as soluções propostas pelas alunas e fazer um teste dessas causas e soluções a partir da reflexão teórica, né? Ver se elas são plausíveis. Então, vamos testar juntos. Então, vamos olhar o que dizem os autores, vamos ver a prática de outros professores, vamos testar com outras linguagens, vamos pensar sobre a nossa própria prática ali dentro da sala de aula e ver em que medida isso que estava sendo apontado como causa se sustenta teoricamente, se sustenta diante daquilo que é pesquisado, né, diante de fatos, e com isso a gente pode gerar alguns conflitos cognitivos interessantes, não é? Então, a problematização inicial, né, durou uma aula, que eu só dei uma dimensionada para vocês terem ideia, né, da ideia da prática, então, em que o tema foi reapresentado para as alunas. Então, fizemos uma nova rodada de problematização, não é? Com um círculo de diálogo, usando uma série de métodos ali. Passamos, né? Então, vejam, o papel do conhecimento sistematizado, né? Tem gente que diz assim, não, mas Paulo Freire é só o debate, sem conhecimento, sem conteúdo, as pessoas ficam só na conversa. Não, um professor, para trabalhar nessa perspectiva, ele precisa ganhar ainda mais repertório, precisa se comprometer muito seriamente com, né, a construção do conhecimento para justamente ir naquela condição de ir além do que o estudante já sabe. Então, a gente usou um vídeo do Mário Sérgio Cortella, foi meu orientador do mestrado, né, também alguém que, né, tem uma forte influência, né, da forma como eu me organizo, penso, né, me ensinou muitas coisas. Fizemos uma leitura comentada, né, de um capítulo do livro Medo e Ousadia, de Paulo Freire e Ira Shor, e pedimos uma nova reflexão sobre o tema gerador selecionado para a nossa aula, né, para a nossa sequência didática. Então, a partir daí, a ideia era ver se as alunas conseguiam fazer uma reflexão com um certo distanciamento, quer dizer, elas podiam até não concordar, mas eu queria que elas me dissessem se elas entendiam qual era a diferença entre a perspectiva primeira que elas tinham e a perspectiva de outros autores, para ver se a gente consegue chegar lá de alguma forma. Com isso foram usadas, para isso também nesse movimento foram usadas outras linguagens, né? Então, jogos teatrais a partir né, da minha experiência como ator, né? Mas não precisa ser um ator profissional para trabalhar com isso. E a perspectiva de chegar a um contratema, quer dizer, se eu parto de uma situação, de uma negatividade, qual que é a utopia? Não é? Então, onde é que a motivação pode entrar de uma forma diferente? E essa fala foi construída com as alunas após esse primeiro momento. Então, quer dizer, onde é que a gente quer chegar? Né? Como é que a gente quer caracterizar o problema da falta de interesse, né? E o seu enfrentamento? Como é que a gente pode tornar mais crítica essa questão, que é uma questão central, né? Quem fez já a formação de professores na vida, se a gente perguntar para os professores, qual é o principal problema? Os alunos não querem nada na turma, né? Então, quer dizer, veja como é importante discutir isso desde a formação inicial com os professores em formação, né? Quer dizer, como pode ser importante dependendo da turma, dependendo de quem chega, né? E aqui foram mais os momentos de sistematização, justamente para a gente conseguir alcançar essa nova reflexão sobre a realidade. Então, só para dar uns exemplos aqui de textos que foram usados, né, para desconstruir uma visão menos crítica, digamos assim, sobre a ideia do interesse, da motivação e daquelas categorias apontadas, e construir uma visão mais fundamental. Então, foram usados esses textos, né, de Anastácio, Brandão, Silva e Freire. Esses, quero destacar que durante toda a discussão a gente não se perdeu, não se descolou do campo mais restrito, né, da área em que a gente estava estudando. Quer dizer, alguém pode dizer assim, mas você não é o professor de didática? Ao discutir isso, você está discutindo didática? Sim. Veja, a gente estava discutindo relação teoria-prática, relação professor-aluno, avaliação, construção de plano de aula, critério para seleção e desenvolvimento, fazendo essa discussão aqui.
Quer dizer, então era uma discussão absolutamente pertinente para uma disciplina específica de um curso de pedagogia, não é? Então eu queria destacar essas questões também. E, ao final, o plano de ação, né? Quer dizer, que contribuições uma didática fundamentada na educação popular ou no referencial freiriano pode trazer para a superação do interesse dos alunos. Então, daí eu pedia um exercício para as alunas, não é? Para elas desenvolverem um tópico de conteúdo com base nessa perspectiva e destacarem as possíveis contribuições em plenária para a gente, né, depois discutir isso, como é que ela tem percebido a mudança da prática, colocar isso em prática a partir do novo plano de aula e tudo mais. Tá certo? Então, aqui, já passando bastante do tempo, eu finalizo a minha fala, agradecendo a atenção, agradecendo por me ouvirem e querendo agora ouvir um pouco vocês sobre, né, o que quiserem, a gente vai conversando. Legal. Obrigado, Alexandre. Se eu falar mais alto, o microfone está longe de você. Vou para aí, então. Calma que eu estou bem. Vou ficar para cá para poder me ouvir. E, assim, a gente começar um momento de conversa agora com o Alexandre, né? Acho que ele trouxe muitos elementos e para a gente pensar, né, essa discussão entre o pensamento freiriano e a questão curricular, né, e pensar a prática, e pensar, ele até ampliou aí, né, para a didática e o ensino, né, no curso de pedagogia. Então, acho que assim, tem muitas questões, a gente podia abrir para as pessoas aqui presentes e também o pessoal de casa, para trazer aí algumas questões para o debate e a gente poder conversar com o Alexandre. Então, a palavra aberta para ouvir vocês. Eu posso fazer um comentário. A Vandinha e Maria Inês. Deixa eu fazer. Wanda? Professora, eu me chamo Wanda, sou aposentada, trabalhei sempre no campo da educação de jovens adultos, na formação de educadores, mas hoje eu estou na militância política. Isso significa que, não sei se você conhece o Rio, você tem ali aqueles territórios mais privilegiados, né, como o Leblon, o Ipanema, e no entorno você tem as favelas do Cantagalo, Pavão, Pavãozinho. E eu, então, como desafio, né, inspiração freiriana, como é que eu adentro nessa comunidade para fazer um trabalho, e aí eu descobri que existia uma roda de conversa com mulheres do Cantagalo. Eu me ofereci para participar, eu não coordeno o projeto, mas já estamos há quase 3 meses e eu tenho muitas dúvidas, né? Porque eu estou descobrindo um papel meu como escutadeira de histórias e contadora de histórias. Mas eu me cobro essa ideia da gente escutar a história, mas além de escutar a história, como é que eu problematizo algumas concepções de mundo, são marcadas, muitas são evangélicas, a gente tem um contexto político desfavorável, né? A gente está vendo o discurso do ódio, a desumanização de muitos discursos, mas que esses discursos adentram na vida dessas mulheres por essas redes sociais. Então, quando a gente quer ouvir o que elas sabem, e a gente vai identificando as lacunas, os discursos de convencimento. E aí é que eu acho que o tempo da prática não é o tempo acadêmico, que eu poderia estar distante, refletindo, na ação. Então, eu tenho, professor, feito um diário que eu vou sistematizando para poder depois repetir, porque na hora não dá. Mas tem umas situações que eu queria compartilhar com você, para você me ajudar a pensar.
Vou citar um exemplo, toda terça-feira. Então, ontem surgiu, né, elas contam suas histórias. Tem uma moça que contou a perda do filho dela em cima da laje, soltando pipa, morreu. Tempos depois, uma outra filha morre, ela começa, então, no vício do álcool durante 4 anos. Num dado momento, ela consegue sair porque ela soube que alguém ia tomar a filha dela, a outra filha. Então, quando a gente vai ouvindo essas histórias, né, e outras histórias, naquele momento, eu me lembrei do conto das 5 mulheres de Eduardo Galeano, porque é uma outra preocupação. Eu quero contar a história, não quero dar aula, não quero dar o conhecimento. Mas isso tudo é muito sistemático. A história é linda, né? E aí, para mostrar a força das mulheres, como é que 5 mulheres acabam com a ditadura na Bolívia. Então, tem um componente político e tem esse componente de problematizar, delas pensarem na força que elas têm como mulheres unidas. Mas, para finalizar, o que eu tenho que perguntar é assim: numa roda de conversa, surge o assunto das mulheres. Aí surge a questão da tragédia no Rio Grande do Sul, e que fica no nível da solidariedade. Aí eu fico me perguntando, como é que eu vou discutir as causas dessa tragédia? Então, é um assunto aqui, é um assunto ali, começa outro, e eu fico meio... Como é que eu sistematizo, né, esses conhecimentos? É um pouco isso que eu queria que você me ajudasse a pensar, professor. Vamos aproveitar, Marinês, já de uma vez. Então, Alexandre. Vou abrir meu microfone aqui. Ah. Então, Wanda, muito obrigado pela colocação, né? Penso que, sobretudo, quero valorizar muito aquilo que você já está fazendo, né? Então, acho que você está num caminho muito, muito interessante, né? Assim, comprometido, de, né, de busca por um espaço em que já havia um debate, então você, não é, respeitosamente chega a esse espaço também e começa a se inserir nesse espaço, sabendo também que tem contribuições a dar, né? Isso é muito importante, né? Essa ideia de que, sim, nós educadores queremos, não é, promover né, avanços, né, em novos patamares, né, de níveis de consciência, ao mesmo tempo que a gente vai elevando os nossos próprios, não é? Quer dizer, então, que é um processo, né, de processo mutuamente pedagógico, digamos assim. Também a gente vai construindo a nossa humanização, né, num processo desse tipo. Quero também dizer, né, que nem sempre, né, a ideia da problematização é uma ideia simples, né? Às vezes a gente precisa pensar um pouco mais, se deter um pouco mais sobre essa questão, né? Então, o que é problematizar? Não é? Até estou trabalhando num texto sobre isso já há algum tempo, diria alguns anos até. Com o professor Gouveia, a gente está juntos nessa empreitada, mas está demorando para sair. A gente sempre brinca um com o outro sobre isso. Mas a ideia é que, assim, problematizar, né, demanda, primeiro, conhecer uma variedade de percepções possíveis sobre o mesmo problema. Não é? Então, muito importante, não é, que num ambiente assim diverso, várias pessoas possam se expressar e trazer, por exemplo, sobre a questão do Rio Grande do Sul, diferentes visões de mundo, não é? Diferentes visões sobre os problemas, desde a assistencialista menos crítica até uma mais crítica, outra contrária, outra negacionista, não é? Para que a gente tenha ali né, uma variedade de percepções e mais, né? Criar para isso, para que isso seja possível, é preciso também se deter sobre as condições que vão tornar isso possível. Eu penso que você está num bom caminho quando você cria um ambiente de segurança, em que as pessoas dizem,
conseguem até dizer, olha, eu vou aqui botar a minha opinião mesmo, né? Quer dizer, o espaço do diálogo ele não pode ser um espaço onde as pessoas se sintam constrangidas de dizer aquilo que de fato pensam, né? Evidentemente com limites, né? Não significa que é um espaço absolutamente sem limites, em que eu posso ofender, humilhar o outro, não é? Não, isso não vale, é preciso respeitar a ética. Agora, a diversidade de olhares, as pessoas não precisam se esconder nas suas percepções políticas e para isso é preciso construir confiança, né? Confiança de que, olha, estou aqui me expressando justamente porque eu quero mudar, quero. Às vezes a pessoa não fala isso, mas se mostra porque quer. Muitas vezes quem não quer mudar não se mostra, né? Só fica quietinho observando. Então acho que isso é legal. Acho que problematizar envolve também lançar dúvidas sobre o assunto, não é? Então, estudar ali a situação e pensar, mas e como é que é essa relação? Isso ajuda, não ajuda? Ah, há outros lugares onde isso é feito? Que resultados tem? E se a gente for por esse caminho, o que que dá? Pelo outro caminho, vai dar aonde? Não é? Quer dizer, localizar também no tema em que a gente está problematizando as limitações, quer dizer, por exemplo, na questão da assistência. Onde é que estão os limites da assistência? Quais são, né? E quais são, o que que apoia o ponto de vista da assistência? Quais são as contradições inerentes, não é? A essa lógica de pensamento. Tentar explicitar isso, né? Não só com as perguntas, mas com algumas hipóteses, alguns exemplos, né? Que ajudem a promover a desestabilização das informações. Não é? Esse é o movimento, não é? De desestabilizar por meio das perguntas, por meio de algumas afirmações que ajudem os sujeitos a se distanciarem criticamente. E às vezes, né, por isso Paulo Freire vai lançar a mão, né, em diversos momentos da sua prática, daquilo que ele vai chamar de codificações, né, codificações da realidade, e que não são necessariamente as, 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 as ilustrações, digamos assim, das situações imediatas dos sujeitos, mas são ilustrações, são exemplos, são falas, são argumentos que remetem a essas situações, né? Justamente para que o sujeito às vezes não se sinta atacado ou desconsiderado ou humilhado em relação a alguma coisa que ele disse, não é? Então, olha, vamos ver como é que aconteceu isso, por exemplo, lá no, né? Se fosse uma situação, né? Então, não sei se tem esse é o melhor exemplo, não domino essa questão, mas, né, vamos ver como é que foi a situação ali em desastres recentes que aconteceram, tragédias como essa, em que envolveram situações desse tipo, né? Então, ah, em Petrópolis, né, mais recentemente, e até mais anteriores a essa, em outros países, onde as pessoas podem, né, pensar, não, peraí, isso aqui não é no Brasil, não tem nenhum parente meu envolvido, tal, e está falando de uma outra realidade, mas uma realidade que me diz respeito. Como é que você equacionou isso lá em New Orleans, na época do Katrina? Sei lá, um país liberal, com a lógica estadunidense e tal. Como é que foi isso lá no Japão, né, nos maremotos recentes, né, nos tsunamis? Como é que foi? Como é que se tratou? Como é que se tratou a população? Como é que se resolveu lá? Que medidas de prevenção tinha? Que tipo de governo tem? Quem que investiu? A população era pobre? Como é que ficaram os negros ali, né? A população negra em New Orleans, né? Foram ouvidos? Foram respeitados? Tem depoimento? Tem depoimento de gente? Vamos ver, né? Então isso vai ajudando a criar, né, a desestabilização de uma série de afirmações e a promover o distanciamento crítico, né, fazendo com que quem está com a gente, né, os participantes de uma roda dessa, possam criar os espaços necessários para construção de novos conhecimentos e a busca de novos patamares epistemológicos, né, que permitam superar as lacunas percebidas pelo educador ou pela educadora, né? Então, no fundo, esse é o movimento da problematização, muito brevemente falando, né? Poderia discorrer um pouco mais sobre isso aqui, mas penso que esses são crivos também para a gente pensar como é que. E vejam como isso é exigente.
né? Quer dizer, então o movimento da problematização, como estava a Vânia mesmo destacando, né? Ele exige de nós essa preparação. Então, como é que eu vou pensar as minhas perguntas? Que aportes eu vou levar? Como é que eu vou fazer o recorte, né? E buscar no meu repertório aquilo que vai me ajudar a criar esse movimento, né, de pensamento. Que tipos de pergunta eu posso fazer? Então, eu posso fazer perguntas num nível descritivo da realidade, posso fazer perguntas num nível de análise da realidade, posso fazer perguntas num nível de proposição da realidade. Então, tudo isso precisa ser organizado, pensado antes, não é? Trabalhado pelo educador, preferencialmente coletivamente, discutindo com outros educadores, discutindo com a teoria, e para voltar para o momento com os estudantes, com os participantes de um grupo popular, em que a gente possa ouvi-los dessa forma e contribuir para esse movimento do pensamento sem se sentir culpado, porque penso também que às vezes a gente pensa assim, puxa, mas daí eu vou desestabilizar demais, eu vou às vezes vou contrapor um argumento que é uma convicção forte. Bom, essa é a nossa contribuição, né? Quer dizer, a solidariedade envolve esse movimento, né? Quer dizer, quem tem, né, não estou dizendo que é o seu caso, longe disso, mas assim, né, isso às vezes eu falo em alguns momentos para os meus alunos. Falo, olha, quem se compromete com essa ideia de perguntas e de uma educação problematizadora, evidentemente, né, cuidando sempre dos limites éticos, do respeito ao outro, isso eu acho que é fundamental. Por isso eu acho que esse tempo de diálogo, 3 meses, às vezes você demora até mais para conquistar isso. 6 meses, né? Eu me lembro quando eu trabalhava como ator, que a gente foi fazer uma pesquisa num terreiro de candomblé em São Paulo. Nossa, a gente ficou 6 meses só frequentando, sem falar uma palavra lá com a mãe de santo. Um dia ela chegou e falou assim, então, vocês estão há 6 meses aqui, né? O que vocês querem? A gente falou, não, nós somos atores de um grupo de teatro, a gente quer fazer uma pesquisa com base nos referenciais do candomblé e tal, para né, trabalhar no teatro. Ah, sim, mas vejam como demora, é um outro tempo, né? Até você ganhar a confiança, até você não chegar invadindo um lugar novo, não é? Então, isso demora nessa lógica, né? São outros, dependendo do espaço onde você está. E claro, a gente sempre precisa pensar, às vezes eu não tenho esse tempo. Às vezes eu preciso ser rápido. Eu fui, sei lá, contratado para fazer uma formação, então eu preciso agir de uma outra forma. Mas enfim, o que eu digo, o que eu quero, voltando, né? O que eu quero dizer é o seguinte, que às vezes a gente vai causar umas certas angústias no debate, não é? E vai mesmo, né? Quer dizer, não tem como agradar a todo mundo. Então, e eu acho que o nosso papel é esse, né, no fundo, é de ajudar a desinstalar, ajudar a provocar, não é? Ajudar a criar o movimento do pensamento, sempre, claro, cuidando dos afetos, cuidando das relações, estabelecendo as relações de confiança, o que é bastante difícil, leva tempo, não é? Mas acho que é bem por aí. E penso, por exemplo, que você já fez um movimento ótimo quando você busca o conto do Galeano, né? Então, esse é um movimento. Olha, então, fiz uma leitura de realidade, pode até não estar sistematizado, não ter colocado no papel, mas você fez, na leitura que eu faço, você fez um movimento. Leu a realidade, identificou as necessidades, ouviu as pessoas, viu as contradições possíveis e pensou, putz, tem um conto aqui que se eu fizer a leitura junto, vai ajudar, o conto servindo como codificação, vai ajudar a trazer outras perguntas e outras reflexões que este grupo não tem ou precisa olhar a partir de um outro prisma e que vai ensejar um novo patamar de criticidade em relação a um determinado tema. Então, assim, no fundo, acho que você fez as etapas, né? E selecionou bem, enfim. Né? Então, acho que por aí. Legal. Ok. Acho que a pergunta da Vandinha é muito no sentido de uma coisa você tá lá e como você afeta esse grupo, mas também esse grupo está te afetando e está te trazendo muitas questões, né? E aí você fica pensando assim, o que que eu faço com tanta coisa? E eu acho que assim, tudo não vai dar, mas algumas direções você vai conseguir aí, né? Continuar. Bom, vamos passar para Maria Inês. Mais alguém depois tem alguma questão? Eu tinha uma.
Tá. Se der Quer tempo. fazer? Não, Não, vai, Marinês. Você estava na fila. Um breve comentário e uma breve comentário. Primeiro, você estava falando dessa sua experiência como ator. Eu estava lembrando que eu vi uma vez o seu grupo representando em algum evento em São Paulo, né? Legal. Sobre o Paulo Freire, não era isso? E assim, esse papel do ator, né, tem muito a ver com o papel também do professor, né? Acho que a profissão de professor tem também muito a ver com isso. Então, acho que é uma experiência interessante. Outro comentário é o seguinte: eu sempre me interesso também com essa questão de usar o Paulo Freire, né, de pensar o Paulo Freire para outros níveis de ensino, que não só a alfabetização, né? Que, aliás, acho a alfabetização de adultos importantíssima. Mas, às vezes, as pessoas dizem assim, o Paulo Freire é apenas um autor que fala de alfabetização de adultos. Eu já acho que a alfabetização de adultos é um mundo, né? Muita coisa, né? Muita coisa. E, além disso, ele não fala só de alfabetização de adultos. O que ele propõe, né, é um fundamento de uma pedagogia crítica, bastante desafiadora. E gosto muito dessa parte ligada ao ensino superior, né, como você está tentando fazer. Da outra vez que você esteve aqui na PUC presencialmente, você naquela época estava fazendo a sua tese. Você falou um pouco sobre isso, né? Esse trabalho, essa experiência que você estava fazendo. E eu acho que, olha, vocês têm que correr aí, publicar, não sei se eu que não conheço, né? Mas publicar mais material sobre isso, que eu acho que essa utilização, essa vinculação da abordagem freiriana com o ensino superior é muito importante. Acho que falta literatura, falta texto sobre isso, né? Eu acho que isso é uma questão que tem que ser olhada com cuidado, com atenção, e que vocês produzam logo esses materiais. Queremos ler. É. Vou passar para o Alberto. Humberto. Vou passar para o Alberto. Só tá, a ideia era que está no pescoço só, né? A ideia era trazer as duas perguntas juntas para agilizar o tempo da gente está acabando. Você fala de uma coisa, colocou ali uma... Primeiro, eu queria lamentar que passei o começo da sua fala tendo que resolver problema técnico aqui na outra sala, perdi o início. Mas você fala de uma coisa ali que bate na minha canela, chuta na minha canela no sentido da vida, a ideia... Acho que pouca gente aqui viveu efetivamente a ditadura, estava ali, eu e Maria Inês estávamos, e a gente viveu um tempo de brigar contra. E Paulo Freire também, pedagogia do oprimido, ele está exilado, ele está brigando contra, né? Educação como prática da liberdade, ele está brigando contra, né? E 81, 85, 89, a gente, de alguma forma, construiu um espaço, uma mudança para a coisa da democracia, e uma coisa que a gente dizia em 82, já disse, caramba, vamos brigar a favor agora, né? Vamos brigar a favor, a gente vai ter então, tem uma coisa do inferno e do sonho, da utopia, e você fala ali, a gente vai educar contra. Como é que essa coisa, eu entendo isso, como é que esta coisa do objeto que existe, o espaço que existe, que a gente quer superar, e a utopia, o sonho, como é que essas coisas dialogam numa perspectiva de educação freiriana? Quer dizer, como é que a gente... Né? Porque a gente quer educar a favor, a gente quer construir um sonho. Né? Como é que é isso no teu olhar? Essa é uma pergunta ótima, né? Justamente porque a gente precisa realmente, né, fugir dos maniqueísmos, né? Agora, ao mesmo tempo, penso que assim precisamos também identificar, né, na luta política, né, aqueles que são os antagonismos, né? Então, né, quando coloco, né, educar contra no sentido de que há diferentes educações possíveis, né? Então, por exemplo, é preciso, do meu ponto de vista, se posicionar muito fortemente contra uma educação racista, né? Contra uma educação misógina, contra uma educação bancária, né? Então, ao mesmo tempo em que a gente
faz a luta a favor da transformação, é preciso, a todo momento, denunciar os antagonismos, né? Então, há perspectivas que a gente não consegue, né, que a gente precisa, de fato, digamos assim, o diálogo fica muito difícil, não é? Muito difícil. Evidentemente que não se trata de, né, e a gente caminha para um lugar, né, na sociedade, para um tempo em que, não é? Eu costumo dizer isso também para os meus alunos, não é? Quer dizer, é preciso acolher as diferenças, é preciso pensar sobre as pessoas que têm concepções, por exemplo, conservadoras, não é? Sobre as pessoas que pensam diferente, né, da gente, né, de cada um, de cada uma, como como que a gente faz para estabelecer relações possíveis, né? A gente que mora aqui em Santos, eu digo, olha, não dá para pegar as pessoas que pensam diferente da gente, colocar num cruzeiro e afundar esse navio. A sociedade não vai ficar melhor desse jeito, né? A sociedade é feita por todo mundo que tá nela. Então a gente precisa, né, se articular. Agora, há enfrentamentos necessários, né? Se a gente pensar num espectro e num contínuo, a gente que está nos extremos, né? Eu acho que todo extremo é, é ruim, não é? Todo extremo pode ser, né? Pode ser muito desafiador nesse sentido, né? De interromper mesmo o diálogo, em que a gente precisa localizar esses sonhos, nomeá-los e saber confrontá-los, não é? Saber desmontá-los, desarticulá-los, né? Então, reunir os argumentos para saber por que é que a educação bancária não pode ser, que sociedade é essa, né? Por que é que a gente se põe, como, por exemplo, um professor que está propondo uma educação diferente na escola, não é? Ele precisa ter os argumentos pedagógicos para, né, fugir do espaço onde muitas vezes ele é caracterizado como um educador é, exótico, o educador, né? Eu já fui chamado algumas vezes, né, em escola, na universidade, nos meus primeiros momentos na graduação, eu era conhecido até entre os alunos como professor do círculo, né? Então, assim, fugir um pouco desses estereótipos, porque você é muitas vezes, né, o diferente dentro de um espaço mais convencional, com argumentos que você consiga justificar a sua opção e também consiga fazer os enfrentamentos necessários na sala dos professores, em relação à coordenação, em relação à direção da escola, não é? Nesse sentido de apontar os limites também das práticas que são desumanizadoras. Então, penso que, né, e reconhecendo que, por exemplo, numa escola, né, numa formação de professores, penso que, né, se a gente pudesse fazer uma curva normal, assim, a gente sempre vai encontrar alguns aliados numa perspectiva mais progressista, vários colegas que, por N razões históricas de formação, né, dos seus condicionantes políticos, filosóficos, econômicos, as opressões que estão sofrendo, se encontram ali no meio de caminho, não é? Então, estão ali oscilando e são aliados em potencial, mas que muitas vezes vão chegar com um discurso de confronto, não é? Mas eu justamente estava dizendo, gosto dessa postura, porque prefiro que as pessoas se mostrem do que aquelas pessoas que pensam assim, esse formador aqui, ele vai entrar, ele vai sair e a escola permanecerá a mesma. Então, eu nem vou me posicionar, né? Eu prefiro os que dizem, não, e essa pedagogia aí vem para quê? Como é que essa pedagogia nos serve diante de tudo isso que a gente está vivendo, do desinvestimento, das opressões, da política tarefeira, da política, né, da falta de concursos, da vigilância que a gente sofre. Então, a gente vai tentando, né? E os alunos que não querem nada, e os alunos que nos maltratam, que nos oprimem. Então, a gente vai tentando. Agora, aqueles muito silenciosos, eu fico sempre pensando, e aí? Será que a pessoa de fato, quer o diálogo? E, claro, e dentro desses grupos, a gente vai encontrar uma minoria, que é o que eu acho que está na ponta do espectro. Eu acho que, e dentro da nossa classe, né, de educadores e educadoras, é mais difícil encontrar esses sujeitos, porque penso, né, e quero acreditar nisso, né, de que quem vem para a escola, vem para a educação,
minimamente, né, está comprometido, né, em estabelecer relações humanas, e, enfim, mas existem, claro, aqueles que vão estar no espectro contrário, que realmente acham que os alunos são seus inimigos, não é? Que a escola fica melhor quando não tem alunos, e com esse a gente precisa partir para uma argumentação que mostre os limites dessa perspectiva também. Então, esse é, na verdade, aquilo que eu estou entendendo como um contra. Mas, sem dúvida, penso que, né, a nossa vocação ontológica, se a gente pensar numa ontologia histórica, é para a promoção, né, de educação, de ser mais, enfim, né, nessas questões. Ah, você estava olhando o chat? Não tem, né? Então, eu assim, estou começando a ficar preocupado com os estudantes, porque tem horário. A gente está no intervalo da aula e tem aula às 11, né? Mas a gente pode deixar vocês livres, né? Quem tiver aula pode, né, levantar e sair, e ver se alguém que está assistindo, estou virado para lá, né? Se alguém que está assistindo de casa e tal, e queira fazer alguma pergunta, a gente pode fazer mais a última rodada, né? E assim, ir finalizando. Pode ser? Carlos tem uma coisa para falar. Pode comentar ou pode abrir o microfone, né? Tá. Né? E a Carlos e depois a Ana Beatriz quer também fazer uma pergunta. Então, eu sou Carlos Oliveira, né? Nós falamos primeiro. Eu sou doutorando aqui na PUC, orientado pela professora Maria Inês. E desde 2018 também venho me voltando, fiz um mestrado com uma aproximação, uma discussão mais próxima do Paulo Freire, tenho dado continuidade agora no doutorado. E, Alexandre, acho que duas coisas que eu acho que você assim, além de tantas outras, mas que eu gostaria de destacar, essa questão da problematização. Acho que isso é fundamental. Né? Mas é importante a gente ter clareza de você está comigo, né? E como você trabalhar, você fazer uma aula problematizadora, né, dialógica, como é desafiador. Né? E a gente, muitas vezes, você trouxe essa experiência de didática. Eu estava como professor substituto na Faculdade de Formação de Professores da UERJ, e comecei a trabalhar Paulo Freire, por exemplo, na turma de didática, a partir das tiras do Alexandre Beck, do Armandinho, né? Então, os alunos não conheciam. Então, foi o processo que eu comecei a trazer uma linguagem textual mais livre, vamos dizer assim, né? Mais chamativa para poder chegar, a partir disso, chegar ao livro, né? Para chegar à leitura do livro, né? E criando toda uma contextualização. Mas isso entra um pouco naquilo que o Freire coloca lá na pedagogia da autonomia, né? Que é a questão do ensinar exige pesquisa. Né? Então, assim, e aí você acaba, nesse processo, tendo que ter muito mais tempo, ou dispor de muito mais tempo, né, para preparar, para planejar, para pesquisar. Então, é bem aquela questão que você colocou, né, de que uma aula problematizadora ela acaba resultando em muito mais trabalho para o professor. E isso vai um pouco na contramão do que a gente estuda na escola quando vai para o estágio, ou quando está discutindo, que é justamente o professor falando da sobrecarga. Da sobrecarga, que muitas vezes não tem tempo, né? Acho que esse é um ponto. Uma outra questão que você trouxe, que eu gostei, né, dentro dessa discussão de motivação, é esse discurso de que os alunos não querem nada. E muitas vezes você fala assim, mas você já parou para saber, para perguntar o que eles querem? Não. Então, como é que eu sei que os alunos não querem? A partir da minha constatação em relação à minha aula. Mas eu já parei também para avaliar a minha aula? Eu assistiria a minha aula? Uhum. Né? Sabe? Então, acho que são essas questões, e aí essa discussão, ou esse processo de conversa, esse diagnóstico que é de fazer inicialmente. Né? Eu lembro que na disciplina de didática, era o primeiro movimento que eu fazia, era justamente perguntar aos alunos, por exemplo, o que eles era didática, o que eles estão buscando ali. E 70% a 80% vinha em busca de receitas prontas para dar aula.
sabe? Então, assim, e aí você já começa a entender uma concepção de didática, né, muito ligada a uma concepção de educação bancária, de receita, de transmissão, de eu vou chegar aqui e vou... Não, a escola, a realidade da faculdade é diferente é diferente da realidade da escola, ou seja, não começar a compreender que, bom, estou trabalhando na disciplina de didática, mas quando eu chegar na escola, é um outro contexto, né? Um outro contexto, e aí eu preciso justamente compreender um pouco esse contexto para poder atuar, né? Para poder trabalhar com esses alunos, né? Enfim, então, assim, muitas provocações, muitas anotações, em nome do Café Paulo Freire, a gente te agradece, tá? Boa. Muito obrigado. Ana Beatriz? Oi, Alexandre, tudo bom? Sou a Beatriz. E assim como a Marinês e o Carlos falaram, eu acho que mais que uma pergunta é só dizer o quanto de provocação que sua fala gerou. Porque quando a gente pensa em Paulo Freire, a perspectiva de educação que ele traz, assim, bastante fora da curva e de todas as representações sociais de uma educação bastante tradicional que a gente vê que é perpetuada até hoje nas escolas, quando a gente vai e defende isso, ainda tem muito movimento de achar que isso é utópico no sentido pejorativo, como irrealizável. E às vezes a gente está muito imerso, inclusive na faculdade, vendo os exemplos negativos, de experiências negativas na educação. E a gente sabe dos desafios de educação no Brasil, mas às vezes falta justamente esse olhar para as práticas interessantes e que conseguem romper, mesmo dentro de um contexto de escola, de ensino, que ainda é bastante tradicional, para além da EJA, né? Porque quando a gente olha para a EJA, tem as várias práticas que são feitas, algumas que vão ao encontro de tudo que Paulo Freire traz e que outros educadores populares também trazem, mas a gente ainda vê também uma permanência forte de infantilização de adultos, de jovens, de reprodução de metodologias tradicionais. Então, assim, também furar essa bolha e passar para além da EJA, chegar no ensino superior e na educação no geral, né? Porque quando a gente vê, como você falou, o que o Paulo Freire traz, que é para além de um método, mas é um olhar sobre uma concepção de educação e, sobretudo, um olhar humano, para como que a gente escolhe olhar para aqueles que compõem essa relação educativa, né? Tanto os alunos, os professores, a sociedade, né? Então, como que isso deve ser também muito rico, poder estar na sua aula com o seu aluno e ver uma prática diferente do que normalmente a gente vê na faculdade, também provocá-los ali, para eles terem uma noção de como fazer isso, ver que isso dá certo, que é possível. Legal. Então, foi muito, muito grata pela sua fala. Eu também tenho mais uma fala de agradecimento, né? Porque é muito difícil a gente ouvir pessoas falando que Paulo Freire com muita coerência com o que foi falado, né? O pessoal Alberto falou sobre falar contra o quê, né? Educar contra o quê. E eu gostei quando você falou que você não colocou pessoas, colocou ideais, fundamentos, o diálogo, né? Ele acontece com pessoas. E quando a gente está com uma ideia de lutar contra pessoas, a gente esquece o diálogo e com isso diminui uma luta pelo não anti-intelectualismo, né? Porque com essa polarização política, o que a gente tem visto é a negação do intelecto, do professor como intelectual. Cada vez que a gente trabalhando que a gente é um professor e precisa trabalhar o nosso intelecto. Então, quando a gente pensa que a gente não está lutando contra a pessoa, e sim contra fundamentos que vão contra o que a gente concorda sobre educação, eu acho muito bom, porque humaniza, sabe? Tranquiliza, dá esperança. A gente vê um ponto de, caraca, vai dar certo. Então, eu gostei muito, que a fala não foi contra pessoas, mas sim trabalhando a diferença, né? Porque dentro da sala de aula a gente vai ter diferença. Então, é um agradecimento. Muito obrigada. Legal. Vir aqui. Não, só para também finalizar, eu acho que sim, eu queria só reforçar o que Maria Inês disse, Ana Beatriz, né, todo mundo, e que foi muito rico na tua fala da gente ver essa experimentação, né, das concepções freirianas no ensino superior. E a gente meio esquece disso, né? A gente acha que o Paulo Freire é algo para alfabetização, para outros níveis, e
E eu fiquei aqui me lembrando da Ida Bezerra, né? Com quem eu aprendi muito sobre educação popular, e a Ida falava que a educação popular é uma perspectiva de educação. E como perspectiva, ela está presente em tudo, né? E eu, quando falo isso para os alunos, eu falo assim, eu quero uma educação popular na pós-graduação de educação da PUC, né? Eu quero que a gente possa trabalhar perspectivas de educação popular nas aulas de doutorado e tudo mais. Então, é muito legal ver como que você trabalha isso aí nos seus cursos de graduação, é uma inspiração para nós. Enfim, vou deixar a fala com você. Oi? Carlos. A gente pega a relação do Paulo Freire, né, no ensino superior, se a gente for comparar, o tempo que o Paulo Freire passou atuando no ensino superior, desde Harvard, depois chegando na PUC São Paulo, no Unicamp, né, e nas tantas palestras que ele deu, foi muito superior ao tempo que ele passou dedicado à educação de adultos, né? Se a gente for analisar especificamente, né, em termos de tempo, acaba sendo superior, né? Então, querer colocar somente, como a Marinice colocou, somente como alfabetização, educação de jovens e adultos, restringir muito. Né? Enfim. O contato com os adultos, a educação de adultos, mudou a percepção claro. do mundo. Claro. Aí é interessante, como ele tem essa experiência, né? Uhum. Ele fez toda a experiência dele de educação crítica a partir, quer dizer, porque ele refletiu com esses adultos, essa experiência com os adultos. Daí é importante. Eu queria só falar uma coisa rapidinho. Eu queria agradecer realmente muito, enriquecedor. Meu nome é Gilmara, sou aluna do professor Renato, professora Marinês, minhas colegas de estudo. E eu gostei muito, foi dessa troca, esse diálogo, quando você convida a gente para conhecer esse trabalho, não só a partir dessa palestra, e assim, querer mais, saber mais desse Paulo Freire. Eu já conheço a prática dos meus professores e vejo na sua fala, mas conhecer esse outro espaço, assim, abrir outras possibilidades, assim, deu vontade de ir a Santos e querer participar. Opa! Exatamente. Obrigada. Bora fazer essa viagem aí. Então, assim, Alexandre, eu vou passar para você fazer assim, umas considerações finais. E estou lembrando aqui, né, de deixar registrado que a gente teve presente hoje aqui também a nossa coordenadora de graduação, Alexandra Pena. Ela estava sentadinha ali, mas teve que sair porque nós estamos em plena visita de avaliação do MEC. Então, ela está assim, com os cabelos ficando mais brancos essa semana. E ela esteve aqui, deixou um abraço e teve que correr lá para apagar os incêndios dessa avaliação do MEC. Tá bom? Então, vou deixar para você fazer suas considerações e já, como disse o Carlos, agradeço muitíssimo esse momento de diálogo que você proporcionou para a gente. As meninas saindo para a aula. Bem, minhas palavras mesmo agora são só de agradecimento, né, de alegria por ter compartilhado amanhã com vocês e estávamos dizendo até anteriormente, Inês e eu, da necessidade de a gente aprofundar esses debates, não é? Também quero promover algo assim na cátedra, fazendo um convite a vocês também para saber como é que estão as pesquisas, não é? Gosto muito desse olho na internacionalização que Marinês tem, mas também de outros colegas. Compartilho contigo, Renato, essa ideia também, né, da educação popular como uma perspectiva, não é, de educação. Então, fico super feliz em encontrar também aí na PUC do Rio, na PUC Rio, aliados para para esse nosso sonho conjunto. Até também pouco tempo atrás estive com o Sucupirite, né, que na condição de coordenador do programa estava assim imerso nessas coisas, e que a gente, com essas alianças, a gente possa também fazer os enfrentamentos necessários às amarras, né, que a gente encontra
nas instituições, nas políticas mais amplas, né, buscando transformar esses espaços. Agradeço a cada um e a cada uma pelas palavras, por me ouvirem, e vamos trocar bastante, né? Saio daqui super animado. Muito obrigado. Que bom. Obrigado, Alexandre. Ok, obrigado também a vocês que estiveram conosco. Agradecer também a todas as pessoas que estiveram no chat, né, participando, nos acompanharam e, né, até agora. Então, muito obrigado pela presença. Agradecer também aqui a infraestrutura, o Alberto, coordenador aí do NEAD, o Marcelo, o Carlos, Renato. Muito bem. Ai, muito obrigada, Alexandre. E vamos continuar juntos. Tá? Obrigada. Acho que tem alguém que levantou a mão, não? Bateu palma. Ah, bateu palma. Obrigado, gente. No próximo semestre, a gente vai fazer mais um café com Paulo Freire. E aí, avisamos a todos vocês. Os e-mails que vocês colocaram no chat e na lista, a gente depois faz uma nova divulgação para avisar o próximo no segundo semestre. A gente já tem um planejamento de fazer uma discussão Paulo Freire e direitos humanos. Então, essa vai ser a nossa meta para o segundo semestre. Um abraço, gente. Tchau, tchau. Tchau, obrigada.